Muito. Muito porque, assim, a minha expertise já era para trabalhar em domicílio, né? Então, eu já atendia muito em condomínio. E o que aconteceu é assim, eu tinha uma agenda com uma certa flexibilidade e eu trabalhava até num contraturno, no período da tarde, que eu trabalhava numa escola. Então, assim, eu tinha um horário um pouco mais flexível, mais maneiro. No pós-Covid, eu tive uma quantidade de alunos, foi onde eu decidi instaurar definitivamente esse método. E aí eu decidi, por conta da quantidade de pessoas que surgiram para mim, eu acabei abandonando o serviço público. Eu era concursado como Eu lembro disso, eu lembro. pública. Isso. Eu acabei abandonando, né? Eu pedi exoneração do meu cargo e acabei me dedicando totalmente. Por quê? Porque a quantidade de pessoas que passaram a me procurar e eu trabalhar em domicílio, porque as pessoas ainda estavam em home office, as academias estavam fechadas, as pessoas tinham medo de sair na rua. Eu acabei criando um protocolo de segurança, né? Um protocolo sanitário para atender em domicílio, com máscara, com shield, com um sapato higienizado, muitas vezes com propé, e comecei a adaptar as atividades para eles em casa, com atividades com bastão, com elásticos. Então, assim, a quantidade de pessoas sedentárias. E aí tem a questão da pessoa que teve Covid. O reabilitação pós-Covid, de pessoas que ficaram até num grau médio para grave, né? Pessoas que chegaram a ficar internadas, é muito criterioso, né? Tem que ser com muito cuidado, porque o mínimo de deslocamento que você pede, a pessoa já sente muita fadiga, já sente muito cansaço, muita tosse. Então, tem um outro princípio também da área da reabilitação que eu vim. Mas, assim, por conta de lesão de coluna, a pessoa que tinha um escritório totalmente ergonômico, eu trabalho com alguns executivos, né? E, assim, o cara tinha um escritório, um exemplo, um escritório da BASF, tem um alto executivo da BASF que trabalha comigo. Tinha um escritório maravilhoso, uma cadeira perfeita. Ele falou, cara, eu passei a ficar 10 horas sentado na minha mesa, na minha cadeira de sala de jantar. Exato, exato, exato. Consequência disso, Quebrou. dor Bom, foram lombar, milhares assim, foram síndrome do... milhares de pessoas que eu atendi assim. Isso eu estou falando dele que teve a possibilidade de buscar no escritório dele a cadeira lá de vários Sim, e eu vou, ó, eu vou pegar valor você, vou pegar inestimável. vou pegar essa sua deixa e vou juntar com a pergunta da Rose Atides aqui. Quer ver? Deixa eu pegar ela para ver direitinho o que ela falou aqui que foi importante. Peraí, deixa eu só voltar aqui. Cara, que ela tem dor no corpo inteiro. Então, assim, isso daí já é um sintoma que tem que ser discutido. Então, a doença da coluna não vai causar dor no corpo inteiro. Na verdade, é o único tipo de lesão que pode causar dor no corpo inteiro, só toda a minha articulação dói. Tem paciente que fala assim, dói do fio do cabelo ao dedão do pé. Geralmente, daí vai estar associado a doenças reumáticas, artrite reumatoide, lúpus eritematoso sistêmico, fibromialgia e outras doenças É, reumáticas. Se você tiver desconfiado que você tem uma doença reumática, você pode procurar um ortopedista que ele vai dar o start inicial na sua investigação. Você pode me procurar que eu dou start inicial na sua investigação, mas necessariamente você vai ter que passar por um reumatologista para ser tratado da doença de base, que é o reumatismo, que é a causa da dor multiarticular. eu Perfeito. tenho dois alunos, um com reumatismo, né, com artrite reumatoide, e outro com espondilite anquilosante. Anquilosante. É, Ótimo, exemplo excelente. Então, o que acontece? Artrite reumatoide, espondilite anquilosante e fibromialgia são doenças que elas vão responder absurdamente ao exercício. Muitas vezes sim. ela não responde a medicações tarja preta, por assim dizer, como o pessoal fala, mas ela vai responder à atividade física. Então, paciente com dores difusas pelo corpo, com diagnóstico de doença reumática, primeiro, qual que é o tratamento de base? É tratar a doença reumática. O que vem antes de tratar a doença reumática? Que seja dado um diagnóstico. Então, se você tem dor no corpo inteiro, você não pode falar assim, eu tenho dor no corpo inteiro. Você tem que saber assim, o que é a causa da sua dor no corpo inteiro. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é procurar o tratamento de base. E o terceiro é você é o paciente que tem que focar na atividade física. E você não tendo uma doença articular grave, você não tendo uma patologia grave na coluna que te limite um exercício assim ou aquele outro, isso daí vai dar para o Felipe uma liberdade muito maior de trabalhar outros tipos de atividade e muito mais intensas até do que a gente está discutindo aqui.